Bem, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar participando de mais uma reunião aqui da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aqui do Rio Grande do Norte. Hoje nós teremos a honrosa presença virtual da doutora Raide Feitosa. Ela é chefe da equipe de sobreaviso em cirurgia vascular do Hospital São Luís do Morumbi, em São Paulo. Título de especialista em cirurgia vascular e angiologia pela SBACV, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, interesse por avanços tecnológicos em varizes e lipedema. Teremos como debatedores aqui o Dr. José Augusto, cirurgião vascular aqui da nossa regional, e o Dr. Lucas Rocha, que deverá estar chegando em alguns minutos, pois está saindo de plantão. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença e disponibilidade da doutora Raide Feitosa e dizer que a nossa regional se sente muito honrado e grato pela sua participação em nossa reunião. Doutora Raide, seja bem-vinda. Pode fazer uso da palavra e apresentar a sua aula. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu que agradeço e me sinto muito honrada pelo convite, de poder estar falando de um tema que eu gosto bastante e que tem sido bastante discutido, né, em redes sociais e na televisão. Posso estar começando a apresentação? Joia. Tá tudo certo aí? Que eu não estou me... Então tá jóia. Então, o tema que eu fui convidada para falar hoje é lipedema, do diagnóstico ao tratamento. Eu priorizei focar em tentar simplificar o tema e tornar as condutas, principalmente, factíveis para nós no nosso dia a dia como cirurgiões vasculares, tá? Então, isso aqui é só um agradecimento ao IMAP-X, que foi onde eu primeiro apresentei essa aula nesse modelo, e é por isso que eu recebi um honroso convite de estar aqui diante dos senhores e das senhoras apresentando esse tema. Então, a gente sabe que o lipedema é uma doença do tecido adiposo, né, gorduroso, predominantemente em mulheres, quase não se vê em homens, e é um aumento desproporcional de gordura em regiões corporais do quadril, nádegas e membros. Nos membros superiores é mais no braço, e membros inferiores, coxa e pernas, poupando os pés. Nota-se que é uma gordura dolorosa, com bastante sensibilidade à palpação. A paciente tem queixa de equimose, hematomas nos membros com facilidade, e não tem resposta a essa perda de gordura com a perda de peso. Então, a gente tem essas classificações que podem ser feitas em estágios da doença, 1, 2 e 3, ou tipos. Os estágios, o estágio 1, ele é o que a gente mais vai ter dificuldade, pois existem diagnósticos diferenciais como sobrepeso e da paciente ser constitucionalmente assim e de não ter lipedema. O que a gente vai perceber é um aumento do subcutâneo e poucos nódulos à palpação. Quando passa para o estágio 2, você já tem aquele aspecto em celulite, principalmente em região de coxa, e uns nódulos maiores à palpação. E já no estágio 3, você tem uma deformidade mesmo do membro. Em termos de tipo, a gente vai mais nas localizações, porque pode ter um lipedema que é localizado somente no quadril, somente na coxa, no membro todo, tem só no braço, e do joelho para baixo. Então, esses estágios 1 e 2 são os que nós mais vamos ter que nos questionar no nosso dia a dia se é lipedema ou não realmente, tá? Então, para falar rapidamente sobre a fisiopatologia, do porquê que acontece o lipedema, o principal fator, acredita-se que por ser predominantemente do sexo feminino, que seja hormonal. Uma alteração no receptor de estrogênio faz com que essas
células que normalmente já têm um pouco de hipertrofia no corpo e dão a forma do corpo feminino, multipliquem ainda mais. E essa multiplicação, junto também a um processo de inflamação anormal, gera hipóxia, tá? E a hipóxia é responsável por inflamação de neurônios e gera dor, tá? Com essa hipertrofia e hipóxia, esse processo inflamatório, no final, resulta no aparecimento de tecido com fibrose, tá? Aparecem os fibroblastos. E essa mesma inflamação, junto com essa hipóxia, também gera microangiopatia, que gera hipermeabilidade. Então, você tem aí a questão do comprometimento linfático, que é visto nos estágios mais avançados. Você sempre tem um linfedema associado ao lipedema, e também a fragilidade capilar, que então gera as equimoses com facilidades que você consegue visualizar no exame físico dessas pacientes. Então, basicamente, inflamação junto com o aumento da quantidade de adipócitos, que gera hipóxia, e inflamação e fibrose. A gente vê esse casamento de gordura com inflamação em diversas regiões corporais. Por exemplo, numa apendicite, o epíplon migra para fazer o bloqueio. Na doença de Crohn, você tem aquela hiperplasia, aquela migração da gordura migrando para cobrir as alças intestinais ali, né, do mesentério, né? Você vê também na questão da própria aterosclerose, esse casamento de gordura com inflamação e formação de fibrose. Já é muito conhecido por nós na nossa área também. Então, macroscopicamente, no início, ela é visível como uma fibrina, e depois passa a ser uma fibrose com nódulos mesmo, endurecidos de gordura, como você vê na figura B. E na lipoaspiração aparece essa cor mais esbranquiçada quando você tem já um processo de fibrose avançado. Então, no consultório, o que a gente pode fazer para poder... mais propedêutica, né, do que diagnóstico aqui que eu estou falando. Nosso objetivo principal é excluir os diagnósticos diferenciais, que seriam obesidade e da paciente ser constitucionalmente assim. E você vai fazer isso conversando com a paciente mesmo. Por exemplo, ela teve ganho de peso recente e daí começou a sentir essas dores. Então, aí a gente pode se questionar se realmente é lipedema ou não. Mas, assim, que vai se enquadrar nesse perfil é aquela paciente que realmente não respondeu à restrição calórica, já chega falando, né, que não consegue perder essa gordura localizada. Ela fala mesmo para você, dói e eu fico roxa com facilidade, é espontâneo às vezes essas queixas, e muitas delas vêm com essas queixas bem específicas e não sabem que tem o diagnóstico, tá? No exame físico você pode sentir esses nódulos, até 30% dessas pacientes com lipedema vão ter varizes ou insuficiência venosa associada, então o Doppler é importante nessas pacientes. E como tem essa questão do linfedema também associado, principalmente nos estágios mais avançados, é sempre recomendado fazer uma linfocintilografia, porque aí você, em termos de abordagem de tratamento, você vai também ter que tratar esse linfedema da paciente que esteja associado. E o rastreio da tireoide, muitas delas já está em uso de medicação, mais de 1/3 das pacientes têm hipotireoidismo, tá? Então, se a paciente não sabe que tem problema, é sempre bom fazer esse rastreio. Então, aqui, novamente, só expondo os estádios da doença, tá? Mostrando, assim, ali que poupam os pés, diferente do linfedema, tá? E que muitas das vezes você não consegue fazer uma definição da panturrilha, quando a gente fala de membros inferiores, e a perda realmente da elasticidade da pele, né? Deixando, por exemplo, no braço, aquela gordura pendente. Então, o mais difícil para nós é realmente os estágios 1 e 2, né? Saber se a gente realmente está diante de uma paciente com lipedema nessas situações. Então, eu encontrei alguns critérios diagnósticos que podem nos ajudar nesse sentido. Por exemplo, o que vai dizer que essa paciente, para nós, que parece normal, né? Olhando assim rapidamente, tem a lipedema.
Então, essa paciente ela vai ter dor à palpação na região de hipertrofia de gordura, vai ter queixa de facilidade de formar hematomas, principalmente nas pernas, e vai ter esse aumento de gordura localizada apesar da perda de peso. Ela vai ter tentativas de perda de peso, vai afinar a cintura, e no quadril vai continuar dessa forma. Então, não vai ser afetado por restrição calórica, no caso. E os critérios diagnósticos, para você poder excluir que essa paciente não tem lipedema, tem uns muito bons. Esse, por exemplo, de manifestação na idade tardia, né, a partir dos 30, 40 anos. Por quê? O pico hormonal é na adolescência. Então, normalmente, a paciente fala, quando eu menstruei, ou quando eu estava prestes a menstruar, as minhas pernas engrossaram, eu percebi que tinha diferença. As pessoas falavam que meu joelho sumiu, ou que eu nunca tive joelho, sabe? Algumas queixas assim, elas são bem específicas na hora de falar sobre isso, de quando começou. Por conta do convívio, né? Com as pernas mais grossinhas, principalmente quando é perna e do joelho para baixo. Não vai ter dor e a palpação, né? Dessa gordura localizada. Não vai ter tendência a formar essas equimoses. E tem esse método mais específico que com ultrassom, mais ou menos 6 a 8 centímetros acima do maléolo, você tem uma espessura de subcutâneo maior que 12 milímetros. Também seria um critério menor que 12 milímetros, um critério de exclusão. Essa tabela aqui é mais uma tabela de diagnóstico diferencial que compara o lipedema. Aí eu pus aqui mais porque com obesidade e com linfedema, né, as diferenças, né, entre o lipedema, obesidade e linfedema principalmente, né, mostrando que o linfedema, ele acomete os pés e o lipedema não, e que na obesidade você tem aí a influência da dieta e você não tem tanta desproporção na localização da gordura nos membros, igual você teria no lipedema. Tá? E, além disso, a tendência de dor e sensibilidade e aparecimento de hematomas é mais visto mesmo no lipedema. Você não tem isso nem no linfedema, nem na obesidade. Então, aqui, agora nós vamos passar para a parte de abordagem de tratamento clínico. Todos os lugares e organizações que cuidam de lipedema falam de um tratamento multidisciplinar. Isso porque eles estão falando mais dos estágios mais avançados mesmo, estágio 3, que é o que a gente mais tem dificuldade de tratar, porque muitas das vezes esse estágio avançado também tem a questão da obesidade associada. Né? Então, assim, basicamente o objetivo é manejo do controle da dor, melhorar a drenagem dos linfáticos, reduzir a inflamação, melhorar a estrutura corpórea para poder fazer atividade física, melhorar as bombas do corpo, né? Então, hipertrofia muscular, musculação, e dar suporte emocional para essa paciente. No nosso caso, quando a gente encontra as nossas pacientes, normalmente a gente lida mais com a questão do manejo da dor, melhorar da questão dos linfáticos e reduzir inflamação. Então, tem a questão da dieta. O paciente não responde a qualquer dieta, porque a dieta tem que ser anti-inflamatória. A gente tem que reduzir a inflamação para que essa gordura não tenha afinidade por aquele local e possa ser reabsorvida. Eles falam muito da ketogênica e da mediterrânea, mas assim, como cirurgião vascular, eu procurei alguma coisa que pudesse ser prático para nós no nosso dia a dia. E assim, o glúten, esse daqui é o Journal of Cereal Science, em 99, falando sobre a maravilha de você aumentar de 4 a 8 vezes o glúten no trigo. Por quê? O glúten, ele puxa a umidade, ele aumenta a elasticidade e força na massa. Então, essa modificação genética foi uma grande descoberta na indústria do trigo e trouxe uma facilidade de poder produzir produtos mais macios, com melhor elasticidade, mais sabor. E isso, por o glúten ser uma proteína inflamatória, tornou a dieta de todo mundo no dia a dia inflamada. Então, por isso que você vê tanta gente reclamando hoje que tem intolerância ao glúten. Na verdade, é porque o trigo, hoje, a maioria do trigo, exceto na Itália, ele é geneticamente modificado e tem de 4 a 8 vezes
mais glúten do que antigamente. Então, eu achei simples cortar o glúten e tive excelentes resultados. Quando o paciente não responde, eu acabo encaminhando ele para o nutricionista mesmo, para poder entrar mais a fundo, e nutrólogo, para ver a questão de intolerância a outros alimentos. Em termos de evidência científica, quando a gente vê de exercício, corpo e autocuidado, tem a questão do ciclismo aquático, que eu encontrei um estudo. Essa aqui é a imagem do estudo, tá? De como seria o ciclismo aquático. Aqui em São Paulo a gente tem facilidade de acesso, tá? Mostrando que se você faz o ciclismo aquático uma vez por semana, tinham 2 grupos. Um era ciclismo aquático com drenagem linfática, o ciclismo aquático uma vez por semana somente, e o outro grupo era só drenagem linfática. E se percebeu uma redução na circunferência do membro inferior nas pacientes que faziam o ciclismo aquático, e não percebeu mudança nenhuma em quem fazia somente a drenagem linfática, mostrando que a atividade aquática, o ciclismo no caso que foi testado, é benéfico para essas pacientes. E por que isso? Aqui tem uma tabela mostrando profundidade em relação à pressão em milímetros de mercúrio. Então, quando a gente aprofunda para 1 metro de profundidade, de 75 milímetros de mercúrio, a gente passa para 750. Então, acredita-se que a atividade física com aumento de pressão externa possa estar ajudando bastante na questão de você estar diminuindo a quantidade de líquido retida em membros inferiores. A compressão e a drenagem manual, a compressão é porque a gente usa bastante, a gente tem o hábito da meia elástica e tem as compressões em bandagens por conta do linfedema associado também. E a drenagem manual, ela é específica para depois que o paciente desinflamou, tá fazendo também nas regiões nodulares para ver se consegue quebrar um pouquinho dessa fibrose e tá reabsorvendo essa gordura. Tem muitas fisioterapeutas que são treinadas especificamente para fazer esse tipo de massagem no lipedema. Então, assim, em termos de prescrição de medicamento, tá? O objetivo é controle da dor, você tentar desinflamar essa paciente e melhorar o inchaço. Bom, eu, particularmente, só uso uma medicação que eu botei ali em negrito, que é a metformina, que eu vou estar falando para vocês. Eu vou falar desses outros 4 itens rapidamente. A natoquinase, e a serrapeptase, elas aparecem muito. A natoquinase é do natô, que é aquela soja fermentada. Ela tem a questão das propriedades para melhorar a questão funciona como se fosse um AS, tá? Ela tem o efeito trombolítico e anti-inflamatório, e a serrapeptase é anti-inflamatório, tá? Está descrito em alguns protocolos para lipedema. O diurético, eles falam que é controverso, por quê? Tem pacientes que até melhoram com o uso de diurético, mas não trata a causa. E tem pacientes que não têm resposta. Então, por isso que eles são um pouquinho céticos ao diurético. Eu confesso que antes de eu criar um protocolo para tratamento de lipedema, eu usava muito diurético. Hoje eu não sinto mais a necessidade de utilizar. Os flavonoides, quando você tem a questão da insuficiência venosa associada, ajudam bastante. Eles falam que o selênio, vários artigos citam selênio por conta da questão anti-inflamatória, tá? Então, a metformina, tem alguns estudos mostrando, esse aqui é um que fala que ela consegue reverter fibrose pulmonar, tá? Fazendo uma diferenciação lipogênica em miofibroblastos, tá? E tem muitos estudos falando sobre o aspecto anti-inflamatório da metformina independente do diabetes, né? Porque ela tem, eles conseguem fazer vários estudos, principalmente retrospectivos, em relação à metformina, por ela ser uma medicação muito prescrita, né? Então, muitos desses estudos descobriram o quê? Que é resumido nesse gráfico, né? Que os pacientes, por exemplo, que fazem uso da metformina em comparação a outros hipoglicemiantes, eles têm, ao longo prazo, menos câncer de cólon do que os pacientes que usam outros hipoglicemiantes. Aí eles falam que tem a questão de estar modulando a microbiota intestinal, que ela pode ter esse poder, e realmente ela causa uma diarreia aquosa importante, assim, às vezes em alguns pacientes nas primeiras semanas de uso. Do efeito dela reduzindo a gordura visceral, independente do paciente ser diabético ou não. Eles usaram um grupo de pacientes que
eram pré-diabéticos e que fizeram uso da metformina, para poder estar falando sobre isso. Dosaram as proteínas, as interleucinas inflamatórias, e viram que existe uma grande redução destas. Então, assim, tem vários estudos mostrando realmente que a metformina ela tem esse potencial de ser um agente anti-inflamatório e que pode ser usado com segurança a longo prazo, tá? E que essa ação anti-inflamatória pode ser especificamente ligada realmente à questão de gordura e de quebra de fibrose, que cai como uma luva para lipedema. Então, assim, eu não sabia se podia, porque eu não sabia se isso era uma live, eu fiquei um pouco confusa, peço desculpas por isso aqui, então eu não detalhei muito esse protocolo, que é o que eu faço, porque eu não sabia se podia, porque eu não sei se pode estar em YouTube, porque ainda não tem, assim, uma evidência científica do protocolo, tá? Mas depois eu posso especificar doses quando a gente entrar em discussão. O meu objetivo é controlar a dor, tá? Eu tenho uma meta de desinflamar o paciente, de tornar factível para nós fazermos em consultório com muita tranquilidade e facilidade, e uma reavaliação dentro de 2 semanas para ver se deu certo ou não o início do tratamento. Quais são os critérios que eu utilizo para saber se deu certo ou não após 2 semanas? Melhora da dor é o principal, um pouquinho do inchaço, e também alguns, dentro de 2 semanas, conseguem dizer alguma coisa a respeito de equimoses, outros não, tá? Então, ele se baseia numa dose alta, tá, de glifagem por quilo, eu faço a dose por quilo, dia, a minha meta. A gente começa com uma dose que o paciente vai tolerando. Eu uso para monitorar isso cefaleia, por conta da questão de ser um agente hipoglicemiante, e também a diarreia. Eu alerto o paciente, a maioria deles tem diarreia ou um intestino um pouco solto nas primeiras 2 semanas, e daí depois tem um ajuste de dose e um desmame. E eu corto o glúten nas 2 primeiras semanas, tá? Primeiro, por conta daquilo que eu falei da dieta, e segundo, porque ele reduz os efeitos colaterais da metformina. E, assim, o glúten, depois, eu retorno só 1 vez por semana, tá? Eu achei mais fácil eles terem um dia do lixo do que... muitos deles, depois de 2 meses, acabam consumindo um pouquinho de glúten todo dia, e aí acabava que a gente dava um passo para trás. Então, esse 1 dia semanal, eu não senti que fez diferença nos pacientes, e teve uma receptividade melhor essa restrição de dieta. E depois eu vou introduzindo a questão, se vejo necessidade, se aí realmente precisa da drenagem linfática ou não, o quanto que a paciente desinchou, e já oriento sobre a atividade aquática específica, falo sobre os artigos e os resultados com a paciente. Normalmente a aceitação da atividade aquática é grande, porque é 1 vez por semana. Quando a gente vai encaminhar o paciente para a cirurgia, bom, particularmente eu não faço, tá? Lipoaspiração. Eu vejo que a minha impressão de lipoaspiração é um procedimento demorado, tá? De membros inferiores, super delicado, de 6 a 8 horas. Nos cursos que fiz de lipedema, eles falam que o padrão ouro é a lipoaspiração com tumescência e vibratória, por ela lesar menos linfáticos, tá? E porque é membros inferiores, a gente sabe que a pressão é maior nos membros inferiores, então tem esse cuidado com linfáticos. Mas no congresso também teve a apresentação de diversos casos de lipoaspiração tradicional, com cirurgiões plásticos experientes, com bons resultados, tá? Mas o padrão ouro é a tumescência vibratória, e a gente vai indicar naqueles pacientes pós-bariátricos que ficaram com essa gordura residual e tem muitos sintomas, apesar do tratamento. E o objetivo é sempre melhorar a funcionalidade desse membro inferior e a locomoção da paciente, tá? Então, assim, em resumo, é importante nós podermos reconhecer o lipedema e principalmente seus diagnósticos diferenciais, porque vai ter muito disso agora, que está sendo uma doença muito falada. Muitos pacientes vão confundir um pouquinho de talvez ganho de peso, estágio 1 para 2, com lipedema, e às vezes não vão ter lipedema, então é muito importante a gente dar um diagnóstico errado também para paciente. Claro que acolher quem precisa ser acolhido, mas não dar um diagnóstico também que a paciente não tenha. Então, ficar atenta a essa questão de ganho de peso recente. E que é possível você tratar clinicamente e melhorar os sintomas, tá?
menos é mais, na minha opinião, na nossa especialidade, assim, e dentro da nossa rotina. Eu acho que se não está respondendo ao que a gente está fazendo, a gente deve buscar ajuda, e a gente conhece pessoas maravilhosas e competentes na área, por exemplo, nutrólogos, endócrinos, nutricionistas que estão bem informados sobre o que é uma dieta anti-inflamatória, o que é lipedema, e cirurgiões plásticos também. Muitos estão tentando agora procurar se capacitar para poder estar dando suporte para essas pacientes, né? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada, viu? Americanas. Queria trazer para evidenciar também a conduta relacionada ao consenso europeu de lipedema, que ele começa, na verdade, falando que o nome lipedema está errado, pois não é uma doença com edema. Não existe linfedema, não existe edema, e, consequentemente, derruba vários outros paradigmas relacionados à questão de drenagem linfática no tratamento, evitar dieta XYZ. Inclusive, ele traz também que o lipedema, na verdade, está relacionado com a obesidade, ao contrário do que se prega no consenso americano e o que eu aprendi também. Então, não estou discordando, nem estou dizendo que quem está certo está errado, só estou trazendo aqui para debate o outro consenso, que quando você vai ler é bem interessante e tem bastante sentido. Então, assim, ele aborda a doença do lipedema não como uma doença que tem retenção de líquido, problemas linfáticos, traz vários artigos mostrando estudos com ressonância, com linfocitilografia, reconstruções que destrói toda essa ideia que é pregada. Inclusive, o nome do artigo é Lipedema, mudanças de paradigmas e o consenso europeu. Então, assim, acho que é bastante interessante, vale a pena ler também, até para você tomar suas condutas, porque se você for seguir o americano, é bem difícil, na verdade, algumas coisas, você definir qual a dieta que o paciente tem que seguir. Esse paciente pode comer ovo, esse pode comer chocolate, aquele não pode. Você conseguiu resumir no seu dia a dia de consultório, que eu achei bem bacana. Tira o glúten de todo mundo, se der certo, a maioria vai dar certo, que a maioria tem relacionado com o trigo, realmente. Quando você tira o trigo, tem uma melhora. O que é interessante que no europeu ele já fala que não tem nada a ver com a dieta, não deve ser algo que você invista, porque esse paciente vai seguir uma dieta, vai perder peso, e quando ele perde, por isso que ele melhora dos sintomas, mas depois ele vai desistir e vai voltar a ganhar peso. Então ele prega a ideia de você manter o peso, não tentar perder com dieta, mas com exercício, atividade física, tá? Inclusive a perda ponderal para eles é um dos critérios, um dos pilares, inclusive com a bariátrica, quando você tem critérios acima de 35 em IMC, né? Dá outros critérios que você deve avaliar, não só IMC, porque a distribuição de gordura, realmente, você pega uma paciente magrinha, que ele traz também esse consenso que não é o comum, não é o padrão. Na verdade, 88% das pacientes com lipedema são obesas, não sei quantos por cento obesas mórbidas, e assim vai. Então, assim, só para trazer esse outro consenso aqui para vocês, o consenso europeu, que bate de frente com tudo que o americano fala. Inclusive, eu conheci esse consenso, foi numa aula que teve, que o professor americano estava lá dando aula, não lembro o nome,
dando a aula tal, e depois entrou o colega, acho que é um alemão, esqueci o nome dele agora, que defende essa ideia, que é o presidente desse consenso, né? Ele gravou, não achei muito ético isso, mas ele gravou a aula do americano, colocou na aula dele quando ele foi apresentar, falando, isso está errado. Então, e quando ele falava de acúmulo linfático, que a drenagem linfática ajudava, ele começou a falar, não, isso aqui é errado, isso aqui não existe. Já começou assim, batendo. Eu fiz, nossa, mas pelo menos chamou a atenção. Aí eu fiquei assistindo a aula até o final. Então, só chamar a atenção, de repente, não sei se já conhece o consenso, não conhecer, vale a pena ler. É interessante as ideias e desvia totalmente do que eu conhecia também, do que a gente pensava. Então, é engraçado você dizer isso, porque o curso que eu fiz, ele é americano, mas a maioria dos palestrantes, que foi o primeiro curso que eu me interessei, eles eram da Europa, europeus, da Alemanha, da Suíça, daquela região. E a questão da fisiopatologia foi muito discutida, sabe? Desse tropismo da gordura pela inflamação, que a gente visualiza no nosso dia a dia. Então, para mim, isso foi muito lógico que tem inflamação, sabe? A questão da apendicite, que o epíplo migra. A questão da placa de aterosclerose, tem gordura envolvida. A questão da doença de Crohn, que a gordura do mesentério migra. Foram endocrinologistas todos de lá. Então, para mim, foi o que me fez, assim, buscar um tratamento efetivo mesmo, porque realmente, claro que a gente precisa de fazer um estudo aí para poder ver questões com maiores evidências, mas eu sinto que quando você desinflama essa paciente, ela, assim, é muito nítido a diferença, sabe? Assim, e não é a longo prazo, em 2 semanas, ela tá bem melhor, entendeu? E ela consegue manter aquilo, porque ela sentiu que isso daí fez sentido para ela, teve um resultado que não tinha com outras abordagens. Realmente, eu concordo, foi por isso que eu destaquei bem o estágio 1 e 2, que são os mais desafiadores, e enfatizei que tem muitas questões de pacientes constitucionais e com ganho de peso recente, que a gente tem que tomar cuidado para não colocar num bolo de lipedema. Realmente, as pacientes estágio 3 todas têm um certo grau de obesidade. Isso eu não tenho dúvida, tá? Mas com o tratamento específico, eu senti que elas tiveram uma melhora diferente do que elas tiveram antes com outras tentativas, sabe? Em termos de dor nessas regiões de gordura mesmo. E que eu pude, então, melhorar a qualidade de vida delas. E muitas das vezes isso não teve relacionado com uma perda de peso importante, sabe? A gente tem, assim, alguns casos que eu estou discutindo com a plástica, de questão de mobilidade mesmo, de certas gorduras localizadas acima do joelho, que apesar da paciente ter indicação de bariátrica, ela não tem essa vontade de fazer a cirurgia. Um exemplo é uma paciente minha bem complicada, que ela tem refluxo, já fez a cirurgia de refluxo para esôfago, ela tem obesidade, mas o joelho dela, realmente, como a obesidade dela, ela é centrada no perfil de lipedema, e ela está ficando incapacitada em termos de mobilidade, de nem que seja uma cirurgia plástica parcial, que agora que ela está desinflamada do ponto de vista de gordura, a gordura dela não dói mais a palpação, e está realmente mais macia e mais fácil de ser lipoaspirada, dela tá se beneficiando de um tratamento cirúrgico, apesar dela não ter conseguido aí perder todos os quilos que a gente queria. E são pacientes extremamente difíceis de lidar, sabe? Que já tem acompanhamento com multiprofissionais para tentar emagrecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre assim, independente da etiologia, se ela é sistema mais inflamatório ou associada à obesidade, a gente tem que lembrar que a pressão abaixo da cintura ela é 20 vezes maior, entendeu? A pressão ali é maior e que as chances de você ter inflamação são maiores quando o paciente tem esse acúmulo de obesidade que não é centrípeto, né? E isso vai ter consequências nos sintomas, no que a paciente sente, né? Nesse caso há uma concordância. Eles concordam que existe o processo inflamatório, que esse processo inflamatório é decorrente da hipertrofia do tecido adiposo, associado a uma hipóxia por dificuldade de acesso. Isso aí eles concordam.
tá? Enquanto a liposucção, uma das indicações é a limitação para movimentação, porque uma vez que você é obeso e tem limitação, você não vai conseguir perder peso e segurar isso, só que eles falam que entre a lipoaspiração e a cirurgia bariátrica, indica primeiro a bariátrica, Sim, caso você tenha seus critérios. Que aí você vai perder sim, peso, você tem uma redução do volume da perna e conseguiria ter uma melhor mobilidade. Inclusive, como você falou, concordo, sim. realmente é muito difícil. É multidisciplinar, você precisa ter diversos psiquiatra, psicólogo, está associado às doenças mentais, você precisa tratar essas doenças mentais também, então é difícil, não é fácil não, é o tal do lipedema, viu? Não, não é E mesmo. seguindo a ideia do consenso, vale até questionar se o vascular deveria estar tão metido assim, já que ele exclui a doença linfática do lipedema, né? Seguindo o consenso deles, levantar essa bandeira também. Será que é realmente a do vascular? Mas vamos decidir os grandões, esperar os grandões decidir qual é a fisiopatologia para a gente definir o que nós vamos fazer. Mas, Essa questão, isso, esse negócio de ser do vascular, eu acho que eu concordo bastante nesse sentido. Por isso mesmo, assim, ela pode ter nos estágios mais avançados um comprometimento dos linfáticos, mas realmente não tem nada assim cirurgicamente. Se você pensar em termos de tratamento cirúrgico, não tem muita coisa. Até porque nos estádios avançados é muito difícil, mas você tem um terço dos pacientes que tem insuficiência de safena. Tem um estudo alemão mostrando que as pacientes elas não têm benefício no tratamento dessa safena, dessa insuficiência em termos de sintomas, quando elas têm um lipedema estágio 3, que primeiro deveria ser tratado o lipedema em si, para depois avaliar, entendeu? A questão vascular. Então, realmente, a gente cirurgicamente não tem um papel muito grande, né? Realmente. Mas foi, assim, para mim, uma experiência incrível poder me sentir mais apta a poder fazer alguma coisa a respeito e ter resultado, mas sabe? Então, reforçando, meus pacientes eu também tiro o trigo, mando fazer o exercício, eles melhoram bem, falo, não, doutor, melhorou muito a dor, melhorou os sintomas, você não vê varizes naquele paciente, e agora eu consigo fazer alguma coisa também. exato. Mas eu trouxe o outro consenso para levantar também a ideia aí e poder conhecer, né? Conhecimento sempre é bom. Não é isso? Sim, sim, Acho que exatamente. já deu. Até mais, foi um prazer. Obrigado, doutor Augusto. Só abrir um parêntese aqui. Você não citou o nome desse alemão que você falou aí no Congresso, mas eu acho que foi uma forma deselegante dele ser mal educado, né? Você copiar o slide de uma aula de um colega que apresentou antes de você e depois tecer críticas nesse mesmo Congresso. É uma forma extremamente deselegante de ser mal educado com o colega que está lá dando aula. Mas passemos à frente. Doutor Lucas agora vai fazer alguns comentários. Bom, primeiramente, boa noite. Agradecer a organização aqui da Sociedade do Rio Grande do Norte por lembrar do nosso nome, né? Eu, quando fiz o curso, foi a convite do próprio José Augusto, que ficou sabendo desse curso, foi lecionado lá em São Paulo, e realmente de um tema que a gente via no consultório, todo mundo provavelmente tem essa mesma impressão, e que não sabia conduzir. Não raras vezes pacientes chegavam para a gente dizendo, eu já fui em 10, 15, 20 profissionais e todo mundo fala que eu retenho líquido. A resposta era essa, de todas elas, né? Não importa o tanto que eu emagreça, às vezes eu estou com a barriga chapada e tenho ali a resposta do médico, que é porque é característica da minha família, e a minha canela é grossa e etc. Então, assim, entender do ponto de vista de uma doença e poder passar para a paciente que ela realmente tem uma condição que é possível melhorar, que não seja curável, mas que seja tratável, já gera nessa paciente, que muitas vezes é também perceptível, elas têm um componente psicossomático complexo mesmo, a paciente que muitas vezes tem fibromialgia, já foi diagnosticado com fibromialgia, com vários outros transtornos assim, psicossomáticos, e dá para ela uma resposta de que tem realmente alguma coisa que não está indo legal, que ela tem dor, que ela não consegue chegar no parâmetro estético que ela gostaria e tudo, e mesmo que não seja possível chegar naquele parâmetro estético, seja possível melhorar, gera um conforto, sim. Então, a maioria das coisas que a senhora mencionou na aula é geralmente o que a gente aprendeu a fazer mesmo,
é fazer uma mudança de dieta. Não foi citado aqui, eu não sei se talvez eu tenha chegado depois da senhora já ter mencionado, mas uma legging, que era no período em que a paciente está realmente com o quadro inflamatório mais afetado, assim, o uso de uma legging costuma ser bom porque, pelo que foi passado para a gente, é isso, ele atrita com a pele e diminui esse desconforto do dia a dia, da compressão localizada onde a gordura está inflamada. Eu continuo fazendo a compressão elástica, eu acredito que raras vezes a paciente tem só o lipedema, a gente consegue ver algum grau de edema também, até no próprio teste mesmo, comprimindo a pré-tibial, você observa, fazendo o cacifo. Então, raras vezes eu não vi nenhum edema nesse sentido. Então, não acho que a gente tem que encarar como uma coisa resolvida. A doença foi descrita em 1940, 1950, mas a gente não trabalhou nessa doença como a gente trabalhou sobre as outras, do ponto de vista da cirurgia vascular. Tenho minhas dúvidas se a gente deve encarar essa como mais uma área de atuação no afã de que a gente está perdendo espaço, às vezes, para outras especialidades em outras coisas, e aí vamos fazer agora lipoaspiração na gordura das pacientes, das pernas também. Não sei se é essa a ideia. Eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido da gente melhorar aquilo que é da nossa área de atuação e da gente conseguir resolver. Entender melhor a fisiopatologia e aí sim poder contribuir de fato com alguma coisa. Eu acho que só esse despertar de mais estudos, de que a gente realmente não entende bem a doença, já é um bom caminho para começar a estudar. Queria agradecer aí, viu? Sim. Discutir temas novos é sempre bom, sempre interessante. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito? Doutor André Chacon. Boa noite. Como você mencionou, a metformina, ela tem o efeito colateral da diarreia, e você já começou a usar também a XR, que a metformina XR tem um efeito menor, né, dessa... Justo. Na verdade, eu só prescrevo o Glifage XR 500. Eu não citei marca, porque também é aquela questão toda da questão ética, mas assim, eu agradeço a pergunta, porque eu queria falar mesmo o que eu usava. Eu uso o Glifage XR 500 por 2 motivos, porque ele tem realmente essa redução do efeito colateral da diarreia e da dor de cabeça também, parece ser a marca parece ser mais estável, e porque ela é disponível aqui, pelo menos em São Paulo, não sei se aí, em qualquer farmácia, custo zero, né? Porque ela faz parte do programa do governo, né? Então, isso é mais uma facilidade de estar executando esse protocolo. As pacientes ficam bem felizes, apesar do custo não ser alto, do Glifage XR, mas às vezes eu tenho que chegar em até 3 gramas dia para paciente em estágios mais avançados. A média é de 1 a 2 gramas dia, né, que dá uma média de 25 a 50 miligramas por quilo dia, dividida após as refeições. E, então, assim, eu prescrevo o Glifage XR, sim, de 500, e vou tateando doses. Ótimo. E outra questão, você começa nos estágios 2 e 3, você começa com a meia elástica ou você começa com a terapia inelástica? Joia. Então, eu, assim, na verdade, assim, a questão de aceitação das pacientes aqui em São Paulo, eu tenho um pouquinho de dificuldade, sabia? Com a compressão, tá? Então, assim, normalmente elas partem mesmo para a questão de quando não melhoram da questão da dor com a medicação e com a dieta, elas partem mais para a questão de fazer uma drenagem linfática 3 vezes na semana e tem resultados bons. Eu já tentei usar a compressão nessas pacientes, mas a adesão é muito pequena, mesmo da inelástica. Assim, a inelástica é um pouquinho melhor do que a elástica. Eu não sei se porque o Brasil é quente, aqui em São Paulo até que não está tão quente agora. Mas no verão a aceitação é praticamente... Eu não consigo ter a aderência da paciente, eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Eu tenho encaminhado para fisioterapeutas me ajudar. Estou... Só um comentário em relação à meia, o consenso ele traz que a meia sim é benéfica no lipedema, porque qualquer processo inflamatório, a compressão ela tem alguma redução, não provado para o lipedema, mas provado em outras patologias. E o que ele sugere é usar a compressão de 20 e 30, e usar eu não tenho muita experiência, mas que ele chama flat
São duas formas de produzir a meia. Tem uma meia que você faz circular, não sei se alguém consegue comentar sobre isso, e o outro chama flat kinnet, que é uma outra forma de estruturação da meia que reduz um pouco o desconforto nas pacientes que têm irregularidade da perna. Aí eu não sei de alguém conhecer de meia que puder fazer um comentário. Alô? Isso é interessante porque como a doença ela poupa o pé, né? Então a meia elástica ela pode fazer um garroteamento na região do tornozelo em algumas pacientes. Eu tenho um paciente que reclama às vezes sem ter tanta essa diferença. Imagina um paciente que tem essa diferença toda, talvez pode até causar um incômodo nela. O que é que você acha? É essa a diferença entre a produção da meia circular para a flat que ele cita. Eu, na verdade, procurei a definição na Sigvaris, Venosan, Média, etc. Não, eles não especificam qual é aqui para a gente. Não sei se lá nos Estados Unidos, na Europa, eles têm essa especificação, mas eu não achei. Então, se alguém souber algo a mais, aí ele fala que a diferença é essa. A circular realmente restringe, pode fazer um garrote a flat kinnet você consegue uma melhor adaptação para o paciente, para esse tipo de paciente. Mas não sei diferenciar. É na forma que produz a meia. Uma é circular, a outra ela faz inteira. Mas não sei a diferença no nosso mercado aqui. Pessoal, mais alguém? Doutora Cris, quer fazer alguma pergunta? Não, não. Doutora Raide, eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi uma aula fantástica. Eu acho que quando a gente discute, quando a gente debate temas difíceis ou até um pouco menos frequentes no nosso consultório, termina surgindo várias correntes, várias opiniões e vários consensos. E eu acho o seguinte, que os consensos são importantes, eles discutem, eles engrandecem o nosso conhecimento, mas a gente tem que lembrar que medicina não é receita de bolo, né? Você tem um consenso feito lá na Europa por um europeu e um povo europeu para usar aqui no Rio Grande do Norte, numa cidade quente. Então, existe uma série de adaptações que a gente precisa fazer e individualizar o tratamento a cada paciente de acordo com aquilo que você acha mais prudente e que acha mais correto. Não sou contra consenso, acho que são importantes, são bases fundamentais que nos dão, até do ponto de vista ético, a razão para usar aquelas técnicas, mas medicina é no dia a dia, é o seu contato com o paciente, cada paciente é um caso, cada paciente tem uma peculiaridade, como a senhora mesma citou, uma paciente que tem uma dificuldade do ponto de vista de perda de peso, psicossocial. Então, eu acho que essa individualização tem que ser feita, né? E é parte de cada um. Cabe a nós procurar conhecimento técnico e embasar as nossas decisões do nosso dia a dia. Queria agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer que estamos à disposição, se assim a senhora desejar, da nossa ajuda ou nossa colaboração em alguma coisa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, viu? Foi extremamente honroso estar aqui dividindo conhecimento com vocês. Eu agradeço a todos os comentários, foi engrandecedor, principalmente os da compressão, porque realmente aqui em São Paulo, assim, as minhas pacientes eu não tenho utilizado compressão, tá? Vou ser muito franca, tenho buscado outros métodos porque a adesão é muito baixa, tá? Pelo menos nos meus casos, e aderência a outros hábitos, atividade física, ciclismo, eu tive resultados melhores, tá? Queria agradecer muito também a observação do consenso europeu, tá? Foi engrandecedor, é bom a gente ter todos os pontos de vista numa discussão como essa, viu? Muito obrigada a todos vocês, viu? E eu espero poder ter ajudado, e o meu objetivo era mesmo tentar simplificar as coisas. Eu sei que tem muito mais sobre lipedema, em termos de evidência e de artigos, mas o meu objetivo mesmo foi tentar simplificar e tornar isso objetivo, porque muitas das vezes a paciente pode ficar perdida, não é mesmo? Se tem muita coisa que ela precisa fazer. E às vezes, simplificando, a gente consegue ter um resultado melhor, né? Em menos tempo. Mas é isso, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.